Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje falaremos um pouco sobre a condição jurídica dos nascituros e também falaremos sobre o termo da personalidade jurídica. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então começar a falar sobre a condição jurídica dos nascituros. A lei parece atribuir direitos às pessoas ainda não nascidas. Pessoas ainda não nascidas são conhecidas como os nascituros. Isto quer dizer que os nascituros já concebidos são os concepturos. A lei então permite que se façam doações aos nascituros, concebidos ou não concebidos. Vamos dar uma vista de olhos ao artigo 952 do Código Civil. O artigo 952 tem como título Doações a nascituros e diz-nos o seguinte: os nascituros, concebidos ou não concebidos, podem adquirir por doação, sendo filhos de pessoa determinada, viva ao tempo da declaração de vontade do doador. Número 2. Na doação feita a nascituro, presume-se que o doador reserva para si o usufruto dos bens doados até o nascimento ou ao nascimento do donatário. Bem, e se defiram então sucessões, não é? Sem qualquer restrição quanto aos concebidos. Vamos dar uma vista de olhos ao artigo 2033, número 1 do Código Civil. O artigo 2033 tem como título Princípios Gerais dentro da capacidade sucessória e o número 1 diz-nos o seguinte: têm capacidade sucessória além do Estado todas as pessoas nascidas ou concebidas ao tempo da abertura da sucessão, não exceptuadas por lei. E também temos o caso de apenas testamentária e contratualmente, não é? Quando aos não concebidos, como menciona ainda o mesmo artigo, no número 2, que diz-nos o seguinte: na sucessão testamentária ou contratual, têm ainda a capacidade. A linha A, os nascituros não concebidos, que sejam filhos de pessoa determinada, viva ao tempo da abertura da sucessão. A linha B, as pessoas coletivas e as sociedades. O que nos interessa aqui então é a linha A. O que é que nós estamos a ver aqui? Estamos a ver que a lei permite aquelas pessoas ainda não nascidas, não é? Bebês que ainda não vieram a este mundo, mas que estejam no ventre de suas mães, que possam então ser beneficiários de determinados bens ou doações, desde que os seus progenitores ou a sua progenitora ou suas progenitoras, no caso de estarmos aqui a nos referirmos no plural, né, estejam vivas no momento em que se faça então a abertura da sucessão. Continuando, a lei também permite ou admite o reconhecimento dos filhos concebidos fora do matrimônio. Sim, todos os filhos nascidos dentro ou fora do matrimônio ou do casamento, a lei admite o reconhecimento dos mesmos. Vamos dar uma vista de olhos então aos artigos 127, 128 e 129 do Código de Família. Estes artigos então falam-nos sobre a igualdade do pai e mãe no que tange aos direitos e deveres em relação aos filhos, não é? No 127 diz-nos que o pai e a mãe são relativamente a seus filhos titulares de iguais deveres e direitos. O 128 fala da igualdade dos filhos, não é? Que os filhos têm iguais direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres para com os pais.
estejam estes unidos ou não pelo casamento. E depois o artigo 129, que fala sobre o direito à filiação, diz-nos que a todos é reconhecido o direito ao estabelecimento da filiação. Bem, aqui a lei não diz somente os nascidos dentro do casamento ou os nascidos fora do casamento, mas a lei faz menção a todos que é reconhecido o direito ao estabelecimento da filiação. Se quiser saber mais sobre isso, pode visitar a nossa aula em Direito de Família, onde desenvolvemos mais este ponto. E o número 2 diz-nos que o exercício dos direitos dos filhos menores deve ser especialmente protegido por lei. No entanto, então, o artigo 66, número 2 do Código Civil estabelece que os direitos reconhecidos por lei aos nascituros dependem do seu nascimento. Vamos dar uma vista de olhos a este artigo 66, tem como título Começo da Personalidade, e o número 2 diz-nos o seguinte: os direitos que a lei reconhece aos nascituros dependem do seu nascimento. Claro, existem um conjunto de direitos, não é, que vão refletir sobre o nascituro, mas é necessário que haja o nascimento completo e com vida para que a lei então reconheça estes direitos. Bem, vamos agora avançar. Vamos começar então a falar, ou vamos falar um pouco sobre o termo da personalidade jurídica, termo ou fim da personalidade jurídica. Existem 3 mecanismos pelo qual dá-se o encerramento ou o fim ou o termo da personalidade jurídica. A mais comum e conhecida por todos é a morte, não é? E depois temos a presunção de comoriência e temos em terceiro lugar o desaparecimento da pessoa. Vamos falar um pouco sobre a morte. No artigo 68, número 1 do Código Civil, diz-nos que a personalidade cessa com a morte. Bem, a personalidade então cessa com a morte, não é que é a causa mais comum. No momento da morte, a pessoa perde assim todos os seus direitos e deveres da sua esfera jurídica, extinguindo-se então os de natureza pessoal e transmitindo-se para seus sucessores mortis causa os de natureza patrimonial, ou seja, os direitos pessoais morrem com aquela pessoa, mas os direitos patrimoniais são transferidos para os seus herdeiros, ou seja, as pessoas que vão herdar os bens da pessoa que faleceu, no caso que tivemos aqui a mencionar, mortis causa. Mas os direitos de personalidade gozam igualmente de proteção depois da morte do respectivo titular, como nos diz então o artigo 71, número 1 do Código Civil. Vamos dar uma vista de olhos a este artigo, que tem como título Ofensa a pessoas já falecidas. O número 1 diz-nos o seguinte: os direitos de personalidade gozam igualmente de proteção depois da morte do respectivo titular. Ou seja, tivemos aqui a ver que, independentemente de uma pessoa vier a falecer, não dará direito a um terceiro de ofender aquela pessoa, neste caso já morta, não é? Isto não é permitido por lei. A lei protege o direito de personalidade das pessoas já falecidas. Vamos então falar agora um pouco sobre a presunção de comoriência. Nos artigos, ou com base nos termos do artigo 68, número 2 do Código Civil, diz-nos que quando certo efeito jurídico depender da sobrevivência de uma outra pessoa, presume-se, em caso de dúvida, que uma e outra falecem ao mesmo tempo. Consagra-se aqui, então, neste número, uma presunção de comoriência, ou seja,
mortes simultâneas, suscetível de prova em contrário, não é? Que é a presunção iuris tantum. Vou dar aqui então um exemplo de morte simultâneas, não é? Ou presunção de comoriência. Para melhor percebermos esta questão, imaginemos que estejamos diante de um acidente de carro, não é? Em que estejam presentes duas pessoas dentro daquele carro. Quando a polícia, os bombeiros ou os paramédicos ou ambulâncias chegarem ao local, encontrarão já dois cadáveres, ou seja, duas pessoas já mortas. Vai-se presumir aqui que essas duas pessoas morreram ao mesmo tempo, porque será impossível, por exemplo, detectar a hora exata que cada uma dessas pessoas veio a falecer. Neste caso, a lei fala em presunção de comoriência. Vamos supor, não é, que essas pessoas faleceram ao mesmo tempo, principalmente quando um efeito jurídico depender da sobrevivência de uma outra pessoa ou desta outra pessoa. Isto é o que a lei chama de presunção de comoriência, mortes simultâneas. Vamos então entrar para o último ponto, que fala sobre o desaparecimento da pessoa. O artigo 68, número 3, diz-nos que tem-se por falecida a pessoa cujo cadáver não foi encontrado ou reconhecido quando o desaparecimento se tiver dado em circunstâncias que não permitam duvidar a morte dela. Parece dever-se aplicar as regras de morte presumida prevista nos artigos 114 e seguintes do Código Civil. Já tivemos aqui a explicar neste canal morte presumida no caso de cônjuge, não é? Quando falamos em direito de família sobre este aspecto. E aqui a lei então considera como falecida uma pessoa cujo seu cadáver não foi encontrado, mas em contrapartida o seu desaparecimento tiver ocorrido em circunstâncias que não há dúvidas de que esta pessoa veio a falecer. Imaginemos, por exemplo, alguém que venha a desaparecer na praia, dentro da água, não é? Todo mundo sabe que, por exemplo, João esteve na água a mergulhar e de repente ninguém mais vê o João. O João desaparece. Vamos presumir aqui que o João, dadas as circunstâncias em que ele se encontrava, veio a morrer afogado, apesar de o seu cadáver não ter sido encontrado. Temos outros exemplos, como um homem que vá à guerra, não é? Os seus colegas voltam, mas ele não volta, não regressa, não se encontra o seu cadáver, mas podemos presumir que tenha morrido em frente de combate ou em terras inimigas ou qualquer coisa parecida. São apenas exemplos simples e comuns para termos uma noção então do que é a morte presumida. Vamos dar uma vista de olhos rapidinho ao artigo 114 para então entendermos as regras básicas da morte presumida. O artigo então 114 do Código Civil mostra-nos os requisitos para que a morte presumida seja estabelecida. O número 1 diz-nos o seguinte: decorridos 10 anos sobre a data das últimas notícias ou passados 5 anos, se, entretanto, o ausente houver completado 80 anos de idade. Bem, temos aqui duas regras básicas. Temos a regra dos 10 anos e a regra dos 5 anos no caso de maiores de 80 anos, ou 81, 82, 83 para cima, não é? E 10 anos para quem ainda não tenha atingido os seus 80 anos. A declaração de morte presumida não será proferida antes de haverem decorrido os 5 anos sobre a data em que o ausente, se fosse vivo, atingiria a maioridade. Temos aqui a questão do caso de menores
E no número 3 diz-nos que a declaração de morte presumida do ausente não depende de prévia instalação da curadoria provisória ou definitiva e referir-se-á ao fim do dia das últimas notícias que dele houve. Bem, são estas questões aqui que nós estivemos a apresentar. Claro que esta secção da morte presumida continua, não é? Temos os efeitos que daí surgem, temos no exemplo do novo casamento, em caso de morte presumida, a questão da entrega dos bens, no caso de a pessoa desaparecida reaparecer, são questões que você poderá analisar no Código Civil ou então poderá rever as nossas aulas em Direito de Família que falamos mais sobre isso. Bem, hoje ficamos por aqui, foi um prazer tê-lo do outro lado. Estivemos então a analisar um pouco sobre o fim ou termo da personalidade jurídica e também mencionamos um pouco sobre a condição jurídica dos nascituros. Na próxima semana começaremos então a falar um pouco sobre a capacidade jurídica e capacidade negocial. Foi um prazer tê-lo do outro lado, espero contar contigo para mais uma aula na próxima semana. Até lá, fique bem.